Falar sobre o abuso é devolver a voz a quem ficou em silêncio. E é também impedir que o ciclo continue. Porque onde há consciência, o abuso perde espaço. Não é sobre se tornar vítima. É sobre recuperar a autonomia da própria vida. E quando você está no estado escuro da sua saúde mental, é muito difícil você achar uma solução para sair dessa. E daí que eu comecei a procurar a terapia. Porque eu estava numa situação de escuridão, eu não sabia achar a solução sozinha, e eu entendi que eu realmente precisava de ajuda. E foi através da terapia que eu comecei a entender que eu realmente estava num relacionamento tóxico, mas que era a minha escolha estar naquele relacionamento. O abuso emocional é sutil, silencioso e progressivo. E eu comecei a duvidar das minhas próprias emoções. Bem-vindos a mais um episódio do Filosofia. Eu sou a Sophie Walters e hoje esse episódio solo vai ser sobre um tema de muito crescimento interior, que é o abuso emocional. Mas antes de começar, eu gostaria de falar sobre o que é o abuso. O abuso é quando alguém ultrapassa um limite do outro. Pode ser físico, emocional, espiritual ou psicológico. E ele ultrapassa esse limite sem consentimento do outro e de uma forma constante ou manipuladora. Mas nem todo abuso é visível. O abuso pode acontecer na escola, na faculdade, no trabalho, em casa. Pode acontecer em relacionamentos em geral. Quando a forma de abuso é emocional, pode ser difícil de comprovar, pode ser difícil de entender, porque está sutilmente te colocando para baixo, está te inferiorizando aos poucos ao longo do tempo e às vezes passa despercebido. O abuso emocional é sutil, silencioso e progressivo. Eu quero ser muito clara que eu não estou tentando ajudar você a diagnosticar ou colocar uma etiqueta em ninguém aqui como um abusador ou nem como uma vítima. Eu estou simplesmente falando sobre uma experiência minha e eu espero que através desse podcast isso possa ajudar alguém, nem que for uma pessoa. Mas eu não sou uma psicóloga e nem quero aparecer que sou. Apesar que eu amo muito saúde mental, estudar sobre essas coisas. Eu não tenho o poder nem o know-how de diagnosticar alguém. Quero ser muito clara sobre isso. Estou falando de uma experiência própria. Além de me familiarizar com esse tópico do abuso emocional, naquela época que eu estava passando essas questões mais difíceis, antes de gravar esse episódio, eu também falei com uma profissional da área para ter certeza que eu tô me comunicando da melhor maneira sobre esse tópico, porque eu acho que é algo bem delicado. A realidade é que demorou um tempo para eu, Sophie, perceber que eu estava num relacionamento extremamente tóxico, onde eu estava sendo diminuída. Eu pensava que aquela situação, aquela dinâmica era assim simplesmente porque aquela pessoa era daquele jeito. Eu não entendia que eu tinha uma escolha ali. Eu pensei, nossa, aquela pessoa daquele jeito, me trata daquele jeito, é o jeito dele. Eu demorei para perceber que isso não era normal. E que era uma escolha eu estar naquela situação. E eu acho que eu não tô sozinha nisso. Por isso que hoje eu quero falar sobre. Quando eu tava dentro daquela dinâmica tóxica, eu não sabia exatamente aonde as coisas estavam dando errado. Por isso, quando eu tentava explicar para alguém o que eu estava passando, era difícil eu comprovar que algo estava realmente me machucando. Então, quando eu me explicava para as outras pessoas, as pessoas respondiam tipo, eu acho que você tá sendo muito sensível, ou não dá muito bem para entender o porquê que você tá sofrendo. E eu comecei a duvidar das minhas próprias emoções.
E também não ajudava que aquela pessoa que estava naquela dinâmica tóxica comigo era uma pessoa extremamente poderosa e extremamente respeitada. E quem era eu do lado daquela pessoa? Então eu não me sentia acreditada. Mas eu acho que eu também não tinha as ferramentas nem as palavras para entender ou explicar o que estava acontecendo. E naquela época eu estava muito mal mentalmente. Sabe quando você tá num túnel, na estrada com seu carro, você tá no túnel, e quanto mais você chega perto do final do túnel, mais luz entra dentro do túnel. Eu sentia que eu estava num túnel, e quanto mais eu entrava no túnel, mais escuro ficava. Parecia que não tinha luz. Eu não sabia como que eu ia sair daquela situação emocional, aquela situação mental. Parecia que o buraco só ficava mais fundo. Isso era o estado da minha saúde mental naquela época. E quando você tá no estado escuro da sua saúde mental, é muito difícil você achar uma solução para sair dessa. E daí que eu comecei a procurar a terapia. Porque eu estava numa situação de escuridão, eu não sabia achar a solução sozinha, e eu entendi que eu realmente precisava de ajuda. E foi através da terapia que eu comecei a entender que eu realmente estava num relacionamento tóxico, mas que era a minha escolha estar naquele relacionamento. Eu só era uma vítima porque eu levava os atos daquela pessoa pro pessoal. Naquela época, eu já era adulta, eu já morava sozinha. E foi através da terapia que eu entendi que eu conseguia sair dessa mentalidade de vítima. Eu comecei a me empoderar. Eu vi que eu estava ali por escolha. Mesmo que não parece, eu estava ali por escolha. E eu comecei a olhar para aquela pessoa que me diminuía com outros olhos. Porque uma pessoa que está machucando e diminuindo os outros é uma pessoa que não tem empatia. Essa pessoa não presta atenção aos sentimentos dos outros. E essa pessoa não tem noção de limites. E na situação onde eu estava, eu me sentia diminuída e inferiorizada por aquela pessoa. Mas eu não necessariamente quero chamar aquela pessoa de um abusador. Eu acho que com a mentalidade que eu tava naquela época, a Sophie que eu era naquela época, eu senti sim abusada pelaquela pessoa. Mas, mais uma vez, eu não quero botar uma etiqueta em ninguém, nem um diagnóstico. Mas tinha aqueles momentos, né, que eu tentava conversar com aquela pessoa sobre o tom ou o jeito que ele falou comigo numa certa situação. E daí sempre a resposta era algo desvalorizando minhas emoções. Tipo, eu só falei com você assim porque eu tava muito estressado, não pega pessoal. Ou, você tá inventando coisa, nem foi assim. Ou, suas emoções estão muito flor da pele, acalma. E daí, muitas vezes, eu reagia de uma forma alterada, né? Emocionada. Porque a pessoa não estava validando ali minhas emoções. E a gente quer ser validada. E daí, quando eu reagia de uma forma emocionada, a pessoa falava: olha você tá louca. Você perdeu a cabeça. Olha quem é louco aqui. Olha quem é desequilibrada. E é verdade, naquele momento eu tava desequilibrada. E uma pessoa desequilibrada não consegue achar soluções. Então, o que a gente faz numa situação dessas? Você para, você respira, você deixa a pessoa que está te inferiorizando falar o que quer e você dá um espaço. Em outro momento, você pode voltar e conversar com essa pessoa e falar: olha, eu não gostei quando você falou comigo com aquele tom. Quando você falar comigo com aquele tom, eu vou me retirar. O que vai acabar acontecendo é que você vai começar a se afastar naturalmente dessa pessoa. Eu sei que na teoria é muito mais fácil. A prática já é outra história. Mas isso é uma dica que eu tenho para vocês. A forma de você não ficar tão frágil é você não levar tudo tão dramaticamente. Você tem que tentar acionar o seu racional. Quando você aciona seu racional, você sai do papel do drama e você consegue começar a olhar a situação por partes. Daí você consegue começar
a se empoderar e achar uma solução. Porque através do emocional você nunca vai achar a solução. Todo abusador é uma pessoa egocêntrica e egoísta. E deixa eu falar uma coisa, você nunca vai conseguir mudar uma pessoa egocêntrica e egoísta. Mas o que você pode fazer é escolher o que você quer para você. Você tem esse super poder da escolha. Você é poderosa. Você pode viver sua vida do jeito que você quiser. E você não precisa se submeter a esse tipo de tratamento. O abusador, ele pode ser o mais rico, o mais poderoso, com mais status, ter milhões na conta, mas ele vai sempre buscar mais, mais, mais. Por quê? Porque ele tem um grande vazio. Na cabeça dele, ele se vê pequeno. Ele não se sente amado. Ele é um buraco sem fundo. Ele é vazio dentro de si. Essa pessoa te inferioriza para se sentir maior. Eu já era uma adulta quando eu passei por tudo isso, mas eu ainda me sentia uma criança. Depois que eu me vi fora desse túnel escuro, através da ajuda da terapia, que me ajudou muito, daí eu me senti uma mulher. É tipo uma fruta. Sabe a fruta que fica na árvore e é picada por um pássaro? Ela amadurece mais rápido, né? Foi isso. Eu já tinha a idade de uma mulher, só que depois dessa experiência, eu aprendi muito sobre mim mesma, os meus limites e o tipo de tratamento que eu aceito das pessoas ao meu redor. Me ensinou muito sobre meus próprios valores. E por isso, agora eu consigo falar que eu sou grata pelaquela experiência. Mas foi só porque eu consegui sair fora do túnel. E quem me ajudou a fazer isso foi minha terapeuta, mas eu mesmo. Eu vi que eu estava numa situação de escolha ali. E eu não ia mais me submeter a esse tipo de tratamento. Eu tô aqui para te falar que você não precisa ter a última palavra. Você não precisa ter a razão. A pessoa não precisa saber o porquê você se afastou dela. Proteja a sua paz. Você tem a escolha. A minha amiga, psicóloga e psicanalista, Julia Blanquet, que eu falei com antes de gravar esse episódio, ela passou uma passagem para mim sobre o abuso que eu acho interessante. Eu vou ler rapidinho. Falar sobre o abuso é devolver a voz a quem ficou em silêncio. E é também impedir que o ciclo continue. Porque onde há consciência, o abuso perde espaço. Não é sobre se tornar vítima. É sobre recuperar a autonomia da própria vida. Com isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que eu escrevi sobre essa situação onde eu senti que eu estava sofrendo o abuso emocional, porque eu acho que através da arte a gente consegue liberar e curar muitas coisas. E eu acho que nenhuma situação é única. Talvez a logística da situação, as coisas são diferentes, só que os sentimentos, as emoções, elas são humanas e são coisas que todo mundo sente. Eu vou ler para vocês o meu poema sobre essa situação que eu senti, que eu sofri. Eu não gosto de falar sofri porque eu não sou uma vítima, mas vou ler um poema para vocês que se chama Só uma Menina. Você tá me machucando. Naturalmente eu choro para te mostrar o quanto. Você me chama de sensível, imaturo, uma criança. Eu mesmo comecei a desconfiar das minhas lembranças. Suas palavras apagando meu brilho. Quando eu tento me defender, você me lembra do seu poder, descartando minhas questões no lixo. Mesmo assim, eu te amo. Meu amor por você, uma lei da natureza. O seu por mim, só presente na minha fraqueza. Você não me ama livre, você não me ama forte, mas sim numa gaiola de ouro, com você de camarote. A sua razão eu nunca vou ter. No final das contas, você é mais velho e eu só um bebê. Suas mentiras nunca vão parar. A melhor coisa que eu fiz foi me afastar. Às vezes você ainda me machuca. Me proteger de você vai ser uma eterna luta. Mas afinal, não é pessoal. A sua escuridão imensa deve ser brutal. Ao invés de fazer terapia, você me diminui. É só uma menina. É isso, gente. Isso foi meu poema. Espero que vocês curtiram.
Eu tô aqui para validar seus sentimentos e falar para você que você tem sim o poder de sair dessa. Você não precisa se submeter a nenhum tipo de abuso emocional. Você é poderosa, vai brilhar.